cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. É um prazer nós estarmos sempre na casa do Senhor para louvar e bendizer o teu santo nome. Porque aqui é um lugar, reservado para nós louvarmos a Deus e que nós também possamos sentir a presença de Deus, encher nossos corações da sua palavra e proclamar o seu evangelho. Amém? Amém. Agora nesse instante eu quero convidar para uma oração a nossa irmã Júlia, que estará levando a palavra ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, para que Deus possa abençoar o culto dessa noite, e também que Deus possa abençoar as pessoas que estão vindo ao nosso encontro, ao encontro de Deus aqui no santuário, para que Deus possa estar nos guardando e nos livrando de todo mal. Irmã Júlia, por favor. Deus, nós pedimos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor glória, nós exaltamos o teu nome, Deus, porque o Senhor é Rei dos Reis, nosso Deus. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que Deus está dando a cada um de nós, de estarmos aqui na tua casa, Senhor, com vida, com saúde, para louvarmos ao Senhor com todo o nosso coração, para nós rendermos ao Senhor a nossa adoração, a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, Pai, de uma maneira grandiosa, Deus. Entregamos este culto, ó Deus, que nós iremos prestar ao Senhor. Queremos, ó Deus, a tua direção em tudo que nós vamos fazer aqui, ó Deus. Sela, ó Deus, os nossos ouvidos, as nossas mentes. Nós possamos estar com o nosso coração ligado somente ao Senhor, no Senhor, no teu trono, Deus. Tudo que vai ser feito aqui, ó Pai, nessa noite, é com o único propósito: exaltar e adorar o teu santo nome, Deus. Recebe, ó Deus, o nosso amor, a nossa gratidão, Pai, nesta noite. Continua conosco aqui, Pai. Manifesta o teu poder, que a tua glória, Deus, reina neste lugar, ó Deus. O Senhor tem liberdade, ó Pai, para agir aqui como o Senhor quiser, ó Deus. Mas nós lhe pedimos, Senhor, que nenhum de nós possamos sair como entramos, mas que nós possamos sair, ó Deus, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa noite. Somente com esse propósito de adorar o Deus vivo, a qual nós temos o privilégio de poder servir. Continua, Deus, conosco, essa oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante eu quero convidar aqui à frente o Ministério de Louvor, que estará entoando canções espirituais para o nosso enleio espiritual e preparando os nossos corações para receber a mensagem que traremos logo mais.
neste lugar. E nós estamos felizes porque nós temos um convidado aqui, o meu cunhado Beto, né? Isso aqui, irmãos, está enchendo o coração de muita alegria. Os irmãos nem imaginam o quanto eu estou feliz de ver o meu cunhado aqui celebrando a Deus conosco. A minha irmã já está aqui, né, participando conosco, já tem uns 3 domingos. E quando eu fiquei sabendo que ele ia vir aqui hoje, isso foi mais alegria no meu coração. Eu creio que Deus está muito feliz. Deus está muito feliz, Beto. Viu? Então nós vamos cantar. Vamos cantar uma música para alegrar o coração de Deus e pela presença. Aleluia, Deus. Isso. Uma amiga é uma alegria. Glória a Deus.
alegria, meu Deus, ela tem que tomar conta de nós aqui nesta noite, Deus. Porque o Senhor é a nossa alegria, Pai. A alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Por isso nós queremos declarar que o Senhor é soberano sobre o céu, sobre a terra. Tu és soberano e tu reina para todo sempre. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
Então nós temos mesmo que exaltar esse Deus, porque Ele é tremendo, como nós acabamos de falar. Glória a Deus. Amém, irmão? Por isso nós temos que declarar que Ele é o único de receber toda glória, toda adoração e todo louvor. Amém. Senhor dos senhores, tudo que somos, tudo que temos, a nossa família, o nosso ser, consagrar, Pai, a nossa vida
Consagra este culto nas mãos do Senhor. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas
fazer uma oração por ela. Vamos fazer uma oração por ela. Eu quero neste momento convidar a irmã Júlia, leva a Deus a oração por aquela visitante que chegou até nós. Oh, Jesus. Santo, santo és o teu nome. Obrigado, Senhor, porque a presença do Senhor é real neste lugar. Verdade, Pai. Obrigado, Deus, porque antes de entrarmos aqui, nós clamamos que a manifestação do Senhor, do poder do Senhor, fosse derramada neste lugar. E assim o Senhor está fazendo. Por isso nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus, o nosso Deus. Te agradecemos, a Deus, por a vida da tua filha, que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Oh, Deus eterno. Possa se alegrar, irmã, porque o Senhor te escolheu para estar aqui nessa noite. Foi o Senhor que tocou o teu coração, foi o Senhor que abriu as portas, te deu força para você vir até aqui hoje. E nós profetizamos que nessa noite você será transformada. Nós profetizamos que nessa noite você será, irmã, tocada de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Alegre teu coração, irmão. Nós não sabemos ao certo os motivos, o Senhor te trouxe aqui, mas nós sabemos que o nosso Deus trabalha de uma maneira única e de uma maneira muito especial. Portanto, deixe toda a tua tristeza lá fora, alegre o seu coração, pois o Senhor, nós cremos, está feliz de ver que você aceitou o convite para estar aqui na casa dele, adorando e bendizendo o nome dele junto conosco. E nós, em nome da Segunda Igreja Batista em Belfaldão, todos nós, de uma maneira única, nós agradecemos já pela tua presença e pedimos que, assim como Deus tem nos abençoado, que Ele derrame sobre você também todas as bênçãos espirituais que Ele já tem preparado para você. Sinta-se abençoada, porque Deus já preparou para você todas, para suprir em você todas as suas necessidades, sejam elas emocionais, familiares, conjugais, financeiras. Deus, nós profetizamos sobre a vida dela, Deus, todas as bênçãos que o Senhor já preparou para ela, Deus. Alegre o coração da tua filha, Deus, porque ela aceitou o convite que o Senhor fez para ela, e ela está aqui em obediência ao Senhor. E nossos corações se alegram por essa bênção e pela presença dela aqui no nosso meio. Amém, Jesus. Continua, Deus, conosco aqui, Pai, que nós queremos continuar sentindo o teu toque, a tua presença, Pai. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, Jesus. O Ministério Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Os Salmos de número 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Nesse instante nós estaremos fazendo uma leitura bíblica e com certeza Deus estará falando aos nossos corações. Vamos ler de acordo, aparece ali na tela, amém? Do Senhor vem a salvação, dos justos Ele é a fortaleza na hora da adversidade. Pois Ele diz: eu ouvi o tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós nessa noite. Eu convido agora as irmãs do grupo Rosa de Sarão, que estarão aqui à frente, louvando a Deus com cânticos, e nós possamos estar com os nossos corações voltados a Deus. E também momentos de dedicação de dízimos e ofertas. As irmãs do grupo de Sarão estarão apresentando nesse instante.
Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. É a presença de Deus em nosso meio. E é como é bom sentir a presença do Senhor. Como é bom experimentar a bondade do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Bem, nós fomos chamados por Deus para estar aqui nessa noite. Essa noite é uma noite mais do que especial. E eu sempre digo isso. Quando estamos celebrando a ceia do Senhor, a noite é mais do que especial. Então que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um de vocês nessa noite. Eu quero orar com vocês mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, justo e poderoso, bendito é o Senhor, engrandecido seja o teu nome. Nessa noite aqui, ó Deus, nós estamos adorando o Senhor, cantando, ó Deus, ao Senhor, exaltando ao Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é o único digno, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e com certeza o Senhor fará, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus bondoso. Deus, e nessa noite nós estamos aqui diante do Senhor para engrandecê-lo. Ó Deus, nesse momento nós estamos diante do Senhor também para clamar ao Senhor para que a Tua presença continue a se manifestar em nosso meio, clamar ao Senhor para que a Tua presença, ó Deus, através da Tua palavra, venha a encher o nosso coração, venha a nos encontrar com o Senhor na Tua palavra, que ela, Deus, revele o Senhor para nós nessa noite. Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra nessa noite. Nós só queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, ó Deus, para Te ouvir. Nós Te louvamos, Te agradecemos e agora queremos ouvir o Senhor, Deus. Então, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa repreender todo mal, todo tentativa do inimigo de tirar de nós a Tua palavra nessa noite, aquilo que o Senhor vai semear em nosso coração, Deus. Mas que o Teu Espírito conduz a nossa mente para o Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos encontrar com o Senhor nessa noite. Pai, que o Senhor possa tirar qualquer sentimento nosso de autossuficiência, de orgulho, ó Deus, mas torne a nossa mente humilde, cativa à Tua palavra, porque nós queremos encontrar com o Senhor. Então se revele, ó Deus, em nossa vida, em nossa mente, nessa noite, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, o que tem sustentado a sua vida, meu querido? O que tem te dado ânimo? Qual alimento que não tem faltado em seus dias? Qual alimento que não tem faltado na sua rotina, no seu dia a dia? O tipo de alimento que nós comemos, com certeza, vai contribuir para que nós tenhamos mais nutrientes em nosso corpo. O que mais nós nos alimentamos, mais nosso corpo vai adquirir de nutrientes. Em João, no capítulo 6, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele vai dizer qual é o alimento que não pode faltar em nossa vida espiritual. Então eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Eu quero ler com você os versículos 53 ao 58. Jesus aqui vai dizer para nós qual o alimento deve fazer parte do nosso cardápio espiritual sempre. Então eu quero ler com você João capítulo 6, dos versículos
53 ao 58. E a palavra de Deus diz assim: todos encontraram? Amém? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. Nós precisamos entender o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. O Senhor Jesus, ele usa muitas das vezes linguagens parabólicas, enigmáticas, misteriosas. Usa metáforas para ilustrar o ensinamento. Então nós precisamos atentar-nos para aquilo que ele quer nos ensinar. Nesse momento, o Senhor Jesus está dando um ensinamento aos discípulos. Porém, esse ensinamento vai ser compreendido só lá na frente. Esse ensinamento vai ser compreendido só depois que o Senhor Jesus morrer e ressuscitar. Quando Jesus reúne-se com os discípulos para comer a ceia, também fazia parte desse ensinamento. Mas os discípulos só vão entender depois. Quando o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, desce sobre os discípulos, eles então começam a entender o que Jesus de fato estava dizendo aqui nesse momento. Mas o Senhor Jesus disse aqui nesse momento para ficar registrado o ensinamento. Então, nesse mesmo capítulo de Atos, a partir do versículo 42, o texto vai dizer que eles sempre se reuniam e partiam o pão juntos. Esse gesto de partir o pão se entende que era o momento da ceia que Jesus havia instituído no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e também no final dos Evangelhos sinóticos, os Evangelhos de Marcos e Lucas. Então, naquele momento, os discípulos foram entender esse ensinamento. Porque nesse momento, se a gente avançar um pouco na leitura, vai perceber que os discípulos ficaram chocados com essa linguagem de Jesus. Comer a minha carne e beber o meu sangue? Começaram a achar que era um tipo de canibalismo. Esse que Jesus estava falando. E a gente vai ver no texto, se a gente seguir na leitura, a gente vai ver que vários discípulos deixaram de seguir Jesus por conta dessa linguagem que Jesus usa, tão forte, tão chocante. Mas o apóstolo Pedro, entre os discípulos que permaneceram ao lado de Jesus, ele entendeu que, bem, se é esse o preço para estar com o Senhor, eu quero estar. Porque ele vai declarar: porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então eu quero continuar contigo. Mas o que Jesus quer que nós entendamos na sua palavra nessa noite? Ele diz: aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus aqui ele está falando, queridos, do sacrifício dele, da morte dele para o perdão dos pecados. Jesus está dizendo que a carne dele e o sangue dele vão representar algo grandioso da parte de Deus para a humanidade.
é a carne que é dilacerada na cruz, é o sangue que é derramado em favor dos pecadores. É o sacrifício que Jesus faz em nosso lugar, nos substituindo para nos tirar os nossos pecados. É um plano que Deus estava fazendo e que Ele vai dizer bem antes de Cristo vir ao mundo. Em Isaías 53 é declarado de forma poderosa da parte de Deus, pela boca do profeta: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. O profeta revelando aquilo que haveria de acontecer, falando do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus aqui está trazendo o ensino de algo que iria acontecer com Ele. Então meditar na cruz de Cristo vai nos conduzir a entender a nossa condição diante de Deus, vai nos levar ao arrependimento, vai nos levar a um amor verdadeiro, vai nos levar a uma gratidão sem fim pelo sacrifício que foi feito. Jesus aqui está declarando que haveria um sacrifício. Segundo o pastor Luiz Saião, ele vai dizer que alimentar da vida do Salvador é confiar nos méritos do seu sacrifício. Então o que Jesus está dizendo aqui? Quem é aquele que confiar na minha entrega por Ele tem a vida eterna. Confiar, depositar a fé em mim, comer a carne, beber o sangue é crer no Salvador Jesus Cristo. Por isso Romanos vai declarar de forma contundente no capítulo 10, dos versículos 10 a 13, quando diz assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crer e confessar é invocar. E invocar é o mesmo que orar. Quando eu creio em meu coração que Jesus morreu pelos meus pecados, eu posso fazer a confissão: Senhor, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu e você podemos fazer isso agora. Podemos colocar nossa mente diante de Deus: Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim e ressuscitou para que eu tivesse vida eterna. Aquele que come da minha carne, o Senhor Jesus está dizendo, e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. É presente. Na hora que eu creio e confesso e reconheço, eu recebo a vida eterna da parte de Deus. Então eu posso crer e confessar como a palavra de Deus diz. Eu começo a entender o que a Bíblia diz é a verdade de Deus para a minha vida. Jesus morreu em meu lugar. Ela afirma isso. Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, todo aquele que vive buscando a salvação através da obediência à lei é maldito. Porque ninguém consegue obedecer à lei à risca. Somente um viveu e obedeceu à lei completamente: Jesus Cristo, Filho do Deus bendito. Somente Ele. Mas se eu não sou judeu, eu não tenho a lei. Já a palavra de Deus está dizendo que aquele que tem a lei está referindo-se aos judeus. Mas porém a palavra de Deus vai dizer para nós que mesmo quem não é judeu tem a lei de Deus escrita em seu coração. Então, de certo que aquele que pensa que pode alcançar a salvação da parte de Deus através das suas obras, daquilo que ele faz,
também não será declarado justo diante de Deus. Deus não vai aceitá-lo. Olha o que diz Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. De fato, quando os gentios, ou seja, quem não é judeu, que não tem a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, exemplo, honrar pai e mãe, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, aos olhos de Deus, eu sou maldito. Eu sou maldito, porque eu tento obedecer a lei, mas não consigo obedecê-la completamente. E se eu penso que eu vou ter salvação obedecendo a lei, eu então sou maldito, porque a própria palavra vai dizer que ninguém consegue obedecer a lei. Mas o que Cristo fez por mim? Cristo me tornou bendito. Cristo nos tornou benditos. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldição em meu lugar, em seu lugar, quando ele foi para a cruz, quando ele foi para o madeiro. Com a morte de Jesus, ele removeu a minha culpa diante de Deus. Eu não sou mais culpado diante de Deus. Por isso Romanos 3,25 diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que é propiciação? É uma palavra que não pode deixar de ter em todas as traduções de qualquer Bíblia que a gente tem. Essa é uma palavra do Antigo Testamento. É uma palavra que quer comunicar para nós que Deus aceita um sacrifício e torna o adorador favorável a ele. Então, aquele que é pecador, ele faz um sacrifício e Deus então o torna favorável. O adorador faz isso. Mas o texto que nós lemos, a palavra de Deus está dizendo que Deus fez isso. Ele pegou e entregou Jesus Cristo. Ele fez a oferta que eu e você não poderia fazer para nos dar salvação. Ele enviou Jesus, e Jesus é esse sacrifício que nos torna diante de Deus. Deus então agora é favorável a nós, mas esse sacrifício ele precisa ser abraçado por nós com fé, porque é mediante a fé. A palavra de Deus está dizendo, porque havia pecados que Deus deixou impunes. Em sua tolerância havia deixado pecados impunes. Deus não havia cobrado pecado de ninguém naquele tempo. E mesmo hoje, as pessoas que não têm Jesus como Salvador continuam pecando, e Deus não está cobrando delas ainda. Deus deixou impune? Não. Jesus Cristo veio para pagar o preço dos nossos pecados. Então Jesus está comunicando aqui, principalmente no versículo 54, que eu quero chamar a atenção de vocês, que abraçar o sacrifício de Jesus por nós nos confere a vida eterna. Entender que Jesus Cristo se entregou por nós nos confere vida eterna. É o que Deus quer fazer. Essa é a mensagem que a ceia está comunicando. Essa é a mensagem que a ceia está comunicando. Houve um sacrifício. Jesus disse: isto é o meu corpo, falando do pão. E ele pega o cálice: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Por que é no sangue? Porque haveria morte. Morte para quê? Para o pecador. Porque Jesus
João 1:29 vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício de Deus para tirar o pecado do mundo. Porque Jesus viveu a vida que eu e você deveria viver diante de Deus. Ele foi aprovado por Deus. Quando ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. Uma voz do céu diz: eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Deus declarou isso, afirmando quem é Jesus para ele, o Cordeiro de Deus, aquele que foi enviado, que vai viver a vida que eu e você deveria viver. E Jesus está comunicando isso. Há um sacrifício, há uma entrega. Então coma do meu corpo, da minha carne, beba do meu sangue. Ou seja, aceite o sacrifício que eu estou fazendo por você, e você terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Vida eterna. Deus quer dar certeza de vida eterna para mim e para você. E nós só podemos ter certeza dessa vida eterna se nós ouvirmos Deus falar. E por isso ele diz em João 3,17: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. É essa a mensagem de Deus para nós, para o nosso coração. Por isso, Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 vai dizer: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Graça, favor imerecido. Uma ação de Deus em que eu e você não precisava fazer nada e não fizemos nada para receber de Deus a salvação. Ele fez antes de eu e você sermos gerados. Ele fez quando o povo vivia nos seus pecados. Ele fez. Essa é a mensagem de Deus. A vida eterna. Uma vida cheia de bênçãos da parte de Deus. Uma vida que começa aqui, mas continua após a morte. Porque Ele prometeu: e eu ressuscitarei no último dia. Vida com Deus. Vida eterna aqui no Evangelho de João é a mesma coisa de reino de Deus. Vida eterna é relacionamento com Deus. Quando Jesus diz: eu vou te dar vida eterna, Ele não só está dizendo que é uma vida contínua sem fim, mas Ele está dizendo que vai te dar uma qualidade de vida. É um tipo de vida, é uma qualidade, é uma vida relacional, é uma vida de proximidade com o Pai. É o que começa aqui. É uma vida que traz benefícios, prazer na comunhão com o Espírito Santo, o caminho para o trono da graça, ações que Deus faz para aqueles que têm a vida eterna, que aceitam o sacrifício de Jesus, as promessas da aliança, entre outras bênçãos que Deus concede. E Ele declara: eu ressuscitarei no último dia. Quinta-feira nós estudamos um pouco sobre o corpo da ressurreição, e nós vimos um pouco sobre isso. Mas o que nós não falamos é que a ressurreição que Jesus promete dar, nos dá uma completa participação no nosso relacionamento com Deus. É a porta de entrada para uma completa participação nessa vida eterna que Deus está prometendo. E isso só vai acontecer de forma completa com um novo corpo, com um corpo chamado de corpo glorificado, que foi o corpo que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, recebeu, teve. Então Ele promete que essa vida, que é uma qualidade, que é algo melhor, ela começa agora, mas ela vai alcançar proporções que a gente não imagina. Ela será completa no último dia, quando Ele ressuscitar aqueles que receberam a vida eterna.
o que nós podemos então aplicar esses versículos. Estou tentando explicar por que Jesus está dizendo isso, mas o que isso vai fazer diferença em nossa vida? Pensar em Jesus como Salvador, pensar em aceitar o sacrifício de Jesus, de abraçar isso, essa verdade. O que Jesus requer de mim? O que Ele quer que eu entenda? Ele está dizendo: creia em Jesus como seu Salvador e viva tendo Ele como seu Salvador. Porque infelizmente nós podemos correr o risco de crer em Jesus como Salvador, mas não vivemos tendo Ele como nosso Salvador. Como que seria isso, Senhor? Como eu posso crer em Jesus como Salvador e viver como se Ele não fosse meu Salvador? Nós corremos o risco, queridos. Quando nós estamos num leito de hospital, sofrendo com alguma doença, está na iminência de fazer um procedimento, como o caso do nosso irmão Júlio, e eu ia citar ele se ele estivesse aqui. Nós precisamos entender que, diante dessa situação, eu não posso me desesperar, eu não posso duvidar do que vai acontecer comigo, eu não posso pestanejar quanto a algum pensamento negativo. Por quê? Porque a minha vida pertence a Ele, Jesus Cristo. Porque uma vez que eu aceitei o sacrifício, que eu abracei isso, eu tenho a vida eterna. E minha vida passa a pertencer a Ele. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço. Vocês quem? Vocês que creram no nome do meu Filho Jesus Cristo. Vocês que creram em Jesus foram comprados. Vocês não são mais de vocês. Vocês pertencem a outro. Então a sua vida que pertence ao outro, o outro vai saber o que faz com ela. Porque o outro não é qualquer outro. O outro é aquele que criou os céus e a terra, que domina sobre todas as coisas. Nós cantamos aqui, Ele é soberano. É aquele que tem a vontade que é boa, perfeita e agradável. Então a minha reação é confiança. Eu pertenço a outro. Eu pertenço ao eterno. Mas também eu reajo diante dessa salvação. Eu reajo vivendo, crendo que Jesus é o meu Salvador, na dor dilacerante do mundo. Irmã Denilson, irmão Manuel, quando o mundo vem, eu preciso me comportar como salvo em Jesus. Porque se a minha vida pertence a Jesus, Ele mesmo virá com o seu consolo sobre mim. Porque Ele prometeu que faria isso. Ele é fiel. Ele é justo. É Ele que vai me manter forte. E aí, 2 Coríntios diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é Deus de toda consolação. Não é de um pouco de consolação, não é de pouca consolação, é de toda consolação. É Ele que vem e fortalece. Consolação é tornar firme, é se manter, é transformar como uma rocha. Firmeza. E é Jesus que faz isso em nossa vida. Mas também quando nós estamos enfrentando as trevas da depressão, ou a inquietude da ansiedade, é Deus, é o Consolador, e é Ele que é o Salvador. Salvador é libertador. Ele veio para libertar, Ele veio para livrar. Jesus não só dá uma qualidade de vida, vida eterna, mas Ele próprio participa dessa vida. Então Ele passa a dirigir os pensamentos.
É Ele que leva essas pessoas. Como nós temos a irmã Denise que sempre luta com isso. A irmã Adriana que sempre luta com isso. É Ele que vem dirigir os pensamentos da gente. É Ele que arrebata os nossos pensamentos para tirar a nossa alma desse abismo. Quando a gente entra nele. Ele é Salvador. Ele é Salvador. Por isso ele pode dizer em Colossenses 3:1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Busquem as coisas que são no alto. Pensem nas coisas que são elevadas. Pensem nas coisas que vêm do Senhor. Porque o Senhor quer dirigir a nossa mente. Ele quer nos livrar. E aí Filipenses 4:8 reafirma isso, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, se eu penso em algo que é puro, eu quero. Opa, não é puro? Não quero. É nobre? Eu quero. Não é nobre? Eu não quero. Nós temos de fazer essa peneiração dos pensamentos. Nós precisamos selecionar o que pensar. Uma vez que temos a vida eterna, nós temos a capacidade de fazer isso. O próprio Deus nos dá essa capacidade. Então Ele pode dizer para nós, porque Ele providencia isso. Mesmo nas aflições geradas por alguma doença que vem, nos acarreta e nos deixa debilitados, nós precisamos, diante dessa doença, viver crendo em Jesus como Salvador. Ele precisa ser o Salvador nesses momentos. Como nosso irmão Adeilson, que luta com AVC, precisa, diante de Deus, entender que Ele é o meu Salvador. E por ser o meu Salvador, Ele se faz presente. Ele não se faz ausente. Ele se faz notado. Jó 36:15 diz: mas aos que sofrem, Ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, Ele lhes fala. Ele está presente. Ele é o Salvador. Ele só não falou que iria fazer e nos deixou sós. Não. Atos capítulo 2 vai dizer que Ele enviou um conselheiro. Ele mesmo vem nos capacitar a vivermos tendo Ele como Salvador e não somente crendo nele como Salvador. Porque podemos crer, mas podemos deixar de viver com essa crença. E isso é perigoso para nós. Mas também durante problemas financeiros. Os problemas financeiros vêm e nós às vezes vivemos como se Ele não fosse o Salvador. Se Ele não fosse aquele que supre as nossas necessidades. Porque Ele prometeu. Ele disse em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas as coisas que são necessárias para a minha vida serão acrescentadas. Veja, eu já as possuo, mas Ele vai acrescentar. Ele não vai me dar do zero, eu já tenho. E é claro que depois eu vou ver que tudo que eu recebo vem do Senhor. Mas Ele vai acrescentar, ou seja, Ele não vai deixar faltar. Ele não vai me deixar na mão. Ele é um Salvador completo. Ele não é um meio Salvador. Ele não salva somente com palavras vazias. Não salva apenas com enigmas. Não, Ele é um Salvador verdadeiro. É Ele que dá e é Ele que aumenta. Por isso, 2 Coríntios 9:10 diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também
também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. É Ele que vai suprir, é Ele que vai aumentar. Mas por que Ele faz isso? Pelos frutos da sua justiça. Que justiça? A glória dele, não a minha justiça, a justiça dele. Ele está abençoando, ele está provendo para a glória dele, porque eu me torno mordomo, então eu administro tudo que eu recebo do Senhor para a glória dele. Ele supre, então eu ajo nessa confiança de que Ele é o meu Salvador. Mas também eu preciso, enquanto jovem, ter Jesus como meu Salvador, porque a juventude seduz o coração. A juventude quer arrastar o coração dos jovens, e eu sou jovem, para viver só para Ele. O coração quer fazer isso. E quando eu começo a viver só para mim, Jesus já não é mais meu Salvador. Eu até creio que Ele é, mas Ele já não é mais. Mas o que a palavra de Deus vai dizer? É ela que nos livra dos laços mundanos. É ela que é a fonte. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. É com a palavra de Deus. É ela que conduz com sabedoria, com entendimento. É ela que livra o coração jovem de se desviar do propósito de Deus e viver só para Ele. E as orações mais idosas, mais de idade, também correm esse risco. Mas a juventude, ela sempre está mais, parece que o inimigo, o Satanás, está sempre mais perto dos jovens, porque os jovens são a semente do amanhã. Mas eu preciso buscar na palavra de Deus essa salvação, esse livramento. E há muitos momentos que eu posso viver como se Jesus não fosse meu Salvador, por causa da falta de experiência. Às vezes a falta de experiência parece gritar: você vai falhar, Pastor Wesley. Você vai falhar. Você não dará conta. E às vezes essa voz pode gritar e querer afastar os inexperientes do propósito que Deus tem para eles. Deixar de viver tendo Jesus como Salvador, mas apenas crendo. E isso é incoerência, claro. Por isso, a voz do Senhor vem aos inexperientes de forma suave, firme, como foi com Jeremias, o profeta. O Senhor disse, no capítulo 1, versículo 7, o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Deus envia, Deus ordena o que dizer. Vá na confiança. Se há uma outra experiência, uma inexperiência, qualquer que seja, faça na confiança. Se Deus está dizendo, vá e faça. Ele envia, é Ele que provê, é Ele que dá a direção, é Ele que ordena o que dizer, é Ele que capacita. Toda a capacidade vem do Senhor. Então abraçar Jesus como Salvador vai nos dar essa condição de triunfar, vivendo essa vida eterna que Deus nos concede. Então, Deus, Ele vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus, nos concede a vida eterna e nos capacita a viver nessa dependência dEle. Então, Ele me capacita. O que eu posso fazer em resposta ao que Deus quer de mim? Ele quer: creia em Jesus,
e viva tendo Jesus como seu Salvador. Então confie, querido. Confie, querido. Aguarde, busque, trabalhe. Não se encolha, mas dependa do Espírito Santo de Deus. Deus chamou, Ele cuida. E Ele chamou para uma missão também. Então se motive nas promessas do Salvador. Se fortaleça nas palavras do Salvador. Procure crescer em intimidade com Ele. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O momento que for ideal para você. Se desafie a viver assim. Sempre pedindo a Ele o seu conselho. Porque o Espírito Santo é conselheiro. Ele vem nos dar direção. Ele vem e nos fala. Ele não nos desampara. Então, se dedique a isso. A abraçar cada dia mais essa salvação. A colocar diante de Deus o seu coração. Sabe? Compre uma caderneta e escreva motivos de oração. Para que você cresça em intimidade com Deus. Para que você passe mais tempo com Deus. Se debruce sobre a palavra de Deus com o dicionário do lado. Observe qual que é a necessidade da sua igreja, irmãos, à obra. Porque o preço foi pago. Foi pago, foi comprado. Houve uma compra, houve uma libertação do mercado de escravos do pecado. Nós agora não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. É isso que Jesus quer comunicar. Anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, anuncie que houve um sacrifício que purifica o ser humano de todos os seus pecados, que os perdoa de toda a sua culpa. E há um propósito para isso. A salvação tem um propósito, nos tornar filhos de Deus. E ela tem uma missão: comunicar essa mensagem de salvação a todas as pessoas. E a ceia é uma das formas de comunicar essa mensagem. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Anunciem a minha morte, ou seja, a minha entrega, a minha doação, o meu sangue derramado, até que eu venha. As pessoas precisam saber que eu vim ao mundo por elas. Então, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a mensagem para o nosso coração, para nós nesta noite, mensagem de salvação. Então, vamos fazer isso. Vamos crer em Jesus. Vamos entender que Deus tem um propósito para nós. Sermos chamados filhos de Deus. Quero convidar os diáconos que estejam aqui à frente para servir, para distribuir os elementos da ceia. E se você crê que Jesus é o seu Salvador, se você confia em Jesus para ser seu Salvador, se você entregou a sua vida a Jesus, você pode celebrar a ceia conosco. Se Jesus é o Senhor da sua vida, eu creio, Senhor, o Senhor morreu por mim, para que eu tivesse vida, e vida em abundância. Feche seus olhos, querido, querida, nessa noite. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento. Converse com Ele, Ele está aqui presente. O que há que precisa ser mudado? Que atitude precisa ser tomada? Que mudança precisa ser feita? Jesus nos recebe como estamos, mas quando chegamos, nós recebemos uma incumbência, e Ele quer
a nossa obediência. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Jesus é quem disse. Então, o que precisa? Se há algo a ser pedido de perdão, de colocar o coração diante de Deus, esse é o momento. O Senhor está aqui. Ele se entregou por mim e por você. Deus, nós louvamos o Senhor porque o Senhor tornou Jesus maldição em nosso lugar. Ó Deus, o Senhor planejou desde a eternidade enviar o Teu Filho para morrer em nosso favor. O Senhor mostrou o Teu amor por nós, enviando Jesus, quando ainda éramos pecadores, para morrer em nosso favor. Nós te agradecemos, Deus, por isso. Te agradecemos pela verdade da Tua palavra, por aquilo que ela diz em nosso coração, ela diz a nós, e aquilo que o Senhor manifesta em nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos. Nós aqui estamos rendidos ao Senhor, gratos por esse momento tão especial de lembrança daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, de lembrança que o Senhor ressuscitou e fez uma promessa que o Senhor voltaria para reinar com os seus filhos, com os seus servos, com os seus discípulos, com aqueles que o Senhor chama de amigo. Oh Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Amém. Querido, se você vai participar desse momento, fique de pé e vamos ter esse momento de comunhão da ceia do Senhor. As irmãs vão pegar os elementos para poder distribuir. Lembrando a nossa lembrança, é a nossa lembrança diante de Deus, é a nossa lembrança diante de Deus por aquilo que nós precisamos sempre ter na nossa mente. Sempre ter na nossa mente: eu quero ter comunhão com Jesus, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, o Salvador da minha vida. Nos coloque diante do Pai. Entenda isso, querido, querida. Por mim foi por você.
queridos, esse momento é de lembrança. Lembrança que houve uma entrega por nós, pecadores, mas que fomos justificados, fomos aceitos diante de Deus, uma vez que nós entregamos a nossa confiança aos méritos de Jesus, aquilo que Ele fez por nós na cruz, depositando a nossa fé nele. Então nós nesse momento estamos apenas nos lembrando e deixando que o Senhor conduza a nossa mente em fortalecer a nossa vida, fortalecer o nosso coração, de que o corpo de Jesus, representado pelo pão, e o sangue de Jesus, representado pelo suco de uva, eles estão mostrando para nós que nós estamos comendo e bebendo o sangue, comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus, aceitando o sacrifício que foi feito por nós. Nós estamos declarando diante de Deus, diante da sociedade, que Jesus morreu para salvar os pecadores, dos quais nós somos os piores. Mas Ele nos amou primeiro. Ele veio ao nosso encontro. Ele se fez carne para que isso acontecesse. Ele habitou entre nós. Ele viveu a vida que eu e você deveríamos viver para que nós fôssemos agora aceitados por Deus. Então, queridos, nessa fé, vamos juntos comer o pão e em seguida beber do cálice. Em nome de Jesus. Estamos juntos com nós e em seguida bebamos o cálice. Deus bendito, justo e poderoso, nós te agradecemos, Deus, por essa noite de adoração, noite de oração, noite de revelação. É a tua palavra revelando, é a manifestação do teu Espírito em nosso meio. Obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite para buscar a tua face. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite de ministrar ao nosso coração a tua vontade, a tua palavra, o teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Deus, mais uma vez, por Cristo ter morrido em nosso lugar, em nosso favor, ter sofrido as penas dos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou o castigo pelos nossos pecados, e agora nós temos paz com o Senhor, porque a tua palavra nos garante isso. Tendo sido justificados, temos paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É a tua palavra que diz, e nós te agradecemos por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, por ter ressuscitado para que hoje nós tivéssemos a vida eterna, para que hoje nós tivéssemos comunhão com o Senhor, para que hoje nós pudéssemos sentir o teu abraço, o teu afago em nós. Ó Deus, nos abençoe nessa noite, nos abençoe nessa semana, nos dê a oportunidade, Senhor, de falar: Jesus te ama. Falar para o outro: Jesus te ama. Jesus quer te dar a vida eterna. Jesus veio para salvar você da condenação do inferno. Jesus veio para te colocar na família de Deus. Ele veio para te tornar filho de Deus, para que outros, ó Deus, possam se juntar conosco em alegria ao Senhor por aquilo que o Senhor fez, sem que nós merecêssemos, sem que nós tivéssemos feito nada. Mas o Senhor nos amou primeiro. Pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então o Senhor que nos confere, o Senhor que nos dá, e nos dê a oportunidade de compartilhar isso
seja com as nossas atitudes, seja com a palavra simples, seja com a tua palavra. Ó Deus, usa-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a glória do teu nome, para a nossa alegria. Nos abençoe nessa semana. Abençoe os nossos irmãos, ó Deus, que não puderam estar aqui nessa noite. Visite cada um deles, Deus, com a tua graça maravilhosa. Sustenta, Deus, aqueles que estão enfermos. Sustente, Senhor, aqueles que têm lutado com alguma enfermidade, com alguma adversidade. Ó Deus, age na vida deles, ó Deus, e nos faça sentir a tua presença, sentir que o Senhor está cuidando, que é apenas um vale, mas que o Senhor está com eles, e esse vale vai acabar, e eles estarão nas pastagens seguras, nas pastagens verdejantes do Senhor, em segurança. Louvado seja o teu nome. Traga, Deus, essa convicção ao coração dos nossos irmãos e também aos nossos corações, que o Senhor é um Deus presente. Por isso o Senhor enviou Jesus Cristo, teu Filho amado, para revelar a nós a salvação, a comunhão, o relacionamento com o Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por esse tempo precioso aqui, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Quero aqui agradecer